Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Equilíbrio Cursos. Hoje nós vamos continuar com o GIMP, lembrando o GIMP 2.10.4, se você ainda não tem ele, baixe, ele faz algumas correções importantes. E hoje nós vamos ver a ferramenta de transformação unificada. A ferramenta de transformação unificada nada mais é do que uma ferramenta que engloba todas as outras ferramentas de transformação. Caso você prefira usar ferramentas específicas para alguns tipos de transformação, como rotação ou redimensionamento, é lógico que você pode usar as outras ferramentas aí embaixo, a gente vai ver elas mais pra frente. Para fazer esse vídeo eu também baixei uma imagem de duas ovelhas, como você pode ver, no site pixabay.com. É um site cheio de imagens totalmente gratuitas, sob a licença CC0, significa que você pode usar para os seus projetos comerciais também, se você quiser, não precisa dar créditos nem nada disso. Então você não precisa ficar preso a essa imagem que eu estou usando, você pode usar qualquer imagem. Até se você estiver só treinando, você pode ir lá no Google, pegar uma imagem do próprio Google e pronto. Então vamos ver esta ferramenta. O que é essa ferramenta de transformação unificada? O que é ela, eu já falei, né? Mas enfim. Seleciono ela, clico na minha imagem e a gente vê que tem um monte de pontinho diferente aí na tela. E tem aqui a janelinha de informações. Transformação unificada, matriz de transformação. Isso aí são as coordenadas XYZ que vai mostrar para você. Conforme a gente for mudando, você vai ver que os valores ali vão mudar. Mas vamos lá, o que tem de bom aqui? Primeiro, nós vamos dar uma olhada nesses quadrados em volta da nossa imagem. Esses quadrados, veja que eu passo o mouse e eles ficam amarelos. É assim para todas as formas aqui. Você passa o mouse, elas ficam amarelas. Significa que você está destacando essa ferramenta específica. Então nos quadrados eu ponho o meu mouse aqui, clico e arrasto e você veja que eu estou simplesmente redimensionando a minha imagem. Aí os atalhos funcionam, os atalhos que a gente está acostumado já. Shift, por exemplo, que mantém o aspecto da sua imagem conforme você mexe. O Ctrl, que redimensiona a partir do centro. Ctrl e Shift juntos fazem as duas coisas que a gente mencionou agora juntas. Vou apertar Ctrl no meu teclado e apertar Z e ele volta ao normal. Então os quadradinhos são o redimensionamento. Os losangos, você pode ver que eu tô mexendo aqui na deformação da imagem, mexe também na perspectiva um pouco. Veja que eu vou trazendo para baixo aqui a parte de cima e a parte de baixo da imagem parece que tá chegando perto da gente, então você consegue um efeito meio 3D. Mas veja também que aqui do lado ela se mantém reta, então você só tá mexendo um pedacinho da imagem, um vértice, vamos dizer assim. Então Ctrl Z para voltar ao normal mais uma vez. Olhando agora nesse losango aqui, que ele é cheio, ele é branquinho cheio, você pode ver que se eu clicar e arrastar, eu posso mexer aí no redimensionamento dele, espremendo, posso erguer um lado da imagem, posso baixar, então você dá uma deformada na imagem. O mesmo é válido para os losangos em cima, você dá uma mexida, você dá uma deformada por cima. Vamos Ctrl Z para voltar ao normal. Aí, uma coisa que não está representada na tela de forma explícita é a rotação. Você pode rodar a sua imagem. Como? Ponha o ponteiro do seu mouse para fora da imagem. Veja que agora aparece uma representação de um retângulo com setinhas falando para você, dá para rodar isso. Então você simplesmente clica para fora da sua imagem, arrasta o mouse e você está girando a sua imagem. Um ponto importante que você deve ter em mente aqui é esse círculo no centro da tela. Ele é o ponto pivô, é a partir dele que acontecem certas coisas. Deixa eu afastar um pouquinho a imagem, seguro o Ctrl, rolo o botão do mouse do meio para baixo e vou mover o meu pivô aqui para fora, ó. Então agora o ponto pivô da minha imagem seria mais ou menos o ponto central, mas não dá para chamar de ponto central porque ele não fica necessariamente no centro, você pode pôr ele onde você quiser. Agora que ele está para fora da imagem, veja o que acontece quando eu rodo a minha imagem. Ela está rodando a partir do ponto pivô. Antes ela também rodava, acontece que o ponto estava no centro, mas veja agora, o ponto pivô está para fora, então ela roda em volta desse ponto pivô. E como que isso afeta outros aspectos dessa ferramenta? O jeito mais simples de você ver é fazer o seguinte. Lembra que eu segurei as teclas Ctrl e Shift e redimensionei ela a partir do centro? Pois é, se eu apertar Ctrl e Shift agora, que o pivô está para fora, e vim aqui no quadrado grande e tentar redimensionar a partir do centro, não dá, porque na verdade ela redimensiona a partir do ponto pivô quando você usa essa ferramenta. Na verdade é só a Ctrl, então você pode redimensionar usando a sua Ctrl. O Shift é só para manter a perspectiva da imagem. A perspectiva não, desculpa, o aspecto. Então segurando o Ctrl você vê agora que eu estou redimensionando a minha imagem a partir do ponto pivô que está ali para fora.
Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z até voltarmos ao normal. Agora a gente teve uma boa ideia de como funciona aqui na tela essa ferramenta. Nós podemos também dar uma olhadinha ali nas opções de ferramentas da transformação unificada, que é bastante interessante, mas que infelizmente eu não entendo por completo. A gente já chega lá, você vai entender o que eu tô falando. Primeiro nós temos aqui transformar. Transformar o quê? A camada, a seleção ou o vetor. A gente já viu esse tipo de coisa. A gente podia mover a camada, a seleção, o vetor. Aqui é basicamente a mesma coisa. Ao invés de você mover, você transforma a camada toda, só uma seleção que você fez ou um vetor que você criou. A direção, normal para frente ou corretivo para trás. Vamos mostrar aqui. Normal para frente é esse que a gente faz normalmente aqui, né? Tô mexendo a minha imagem tranquilamente aqui. Agora, se a gente selecionar essa opção corretivo para trás, veja o que acontece. Primeiro que pode acontecer exatamente o que aconteceu aqui, ó. Eu selecionei corretivo, você pode ver que eu não tô vendo mais nada, a imagem não tá mais transformando. Meu Deus, o que tá acontecendo? Calma, Ctrl Z para voltar ao normal. Você vai selecionar essa opção aqui, ó, exibir imagem de visualização, caso você veja só os traços se mexendo. Aí você pode ver a sua imagem se mexendo aqui. Veja bem, modo corretivo para trás, ele vai fazer o contrário do que eu estou fazendo. Então, o modo corretivo é basicamente isso. Ele faz um espelho da transformação que você estiver fazendo. Aqui, redimensionamento comum. Aqui, girar. Eu estou girando para a direita, ele está girando para a esquerda. O contrário também é verdade. Aumentar e diminuir. Ó, mexendo, distorcendo ela para cima, para baixo, a imagem vai para cima. Então é um espelho. Esse modo corretivo é simplesmente um espelho. Vamos voltar para o modo normal. Agora umas opções aqui interessantes. Interpolação. O que é interpolação? Você vai ver isso em todas as ferramentas de redimensionamento, de transformação, vai ter em todas. A interpolação é basicamente como que o GIMP vai reorganizar os pixels da sua imagem quando você faz uma modificação nela. Ele precisa dar uma calculada, porque você vai modificar a sua imagem, certo? Você vai redimensionar, você vai cortar, você vai virar. Então o GIMP vai dar uma recalculada para saber como que ele vai exibir os pixels depois que eles forem espremidos ou esticados. Ele tem que reorganizar porque a imagem, os pixels acabam saindo do lugar, entre aspas, né? Existe uma reorganização. Vou mostrar para você um exemplo. A interpolação bilinear mesmo. Eu vou deixar essa imagem bem pequenininha para você entender. Ctrl, roda a bolinha do mouse e clico em Transform. Veja que ela ficou toda pixelada. Então ele reorganizou os seus pixels para montar a sua imagem de novo numa escala bem menor. Ctrl Z para voltar ao normal. Agora eu vou usar a interpolação nenhum e vou fazer a mesma coisa. Vou deixar bem pequenininho, chegar perto e vou clicar em Transform. Ficou diferente, veja que tá um pouco mais brusco, tá mais serrilhado, vamos dizer assim. Então o bilinear, ele vai dar uma amaciada nas coisas para ficar uma imagem mais bonita. Ele vai reorganizar os pixels dando uma amaciada. E cúbica é a mesma coisa, no halo, low halo, é só uma questão de como que essas ferramentas fazem esse amaciamento na reorganização da imagem, ou como elas fazem essa reorganização, se vai ficar mais brusco, se vai ficar mais bruto, na verdade, ou se vai ficar mais macio, vai interferir um pouco em como que você enxerga a sua imagem. Passando para acortar. Essa opção em específico, eu até hoje não consigo entender muito bem. É uma opção, na verdade, que eu não consigo compreender muito bem como é que funciona. Se você souber, por favor, me fala. Essa opção acortar, cortar para o resultado. Vamos supor que eu pego aqui a minha imagem e giro, e aí vejo o que acontece quando eu dou transform. Forma um quadradinho todo cortado aí. Eu não sei porque que escolhe esse pedaço, eu tentei estudar, eu procurei no próprio site do GIMP, né, na ajuda do próprio GIMP oficial, não consegui compreender direito. Essa opção eu vou ficar devendo para vocês. Mas vejamos as outras, ó. Acortar, ajustar. A primeira opção, ajustar. Então eu mexo aqui a minha imagem, ela se ajustou, mas veja a linha tracejada está para fora da canvas. A canvas é esse pedaço que eu estou rodeando agora com o mouse. Eu ia apontar com o dedo, mas você não ia enxergar, lógico. Mas eu estou aqui rodeando com o mouse. A canvas é onde aparece a minha imagem. O pontilhado é o tamanho total da minha imagem. Nesse caso, passa a canvas. Esse é o ajustar. Se eu colocar cortar e girar a minha imagem da Transform, veja que ele corta a minha imagem para ela ficar dentro da canvas. Então essa é uma grande diferença entre ajustar e cortar. E aí nós temos as duas últimas opções que eu falei para você, na verdade que era uma, mas essas duas aqui eu não consigo compreender direito, pois ele faz esses cortes
esquisitos que estão além da minha compreensão de GIMP. Mas, na verdade, eu nunca usei essas duas opções, mesmo antes de saber o que elas faziam, que na verdade eu não sei. Eu sempre uso ajustar, pra dizer bem a verdade, porque eu não quero que ele fique cortando a minha imagem. Então, essas duas eu fico devendo, sorry. Exibir imagem de visualização, eu já mostrei pra vocês, vou mostrar mais uma vez aqui. Se eu tirar essa seleção, essa opção, eu tô mostrando só o traço branco da minha transformação, mas se eu colocar exibir imagem de visualização, aí ele vai exibir a minha transformação com a imagem junto. E aí logo embaixo dessa opção tem opacidade da imagem, ele vai mostrar para mim o quanto que vai ficar invisível essa imagem, para não atrapalhar na sua edição, talvez. Você pode querer usar isso para ficar um pouco mais fácil de enxergar o fundo. Vai que você tá com uma camada embaixo e você precisa redimensionar a sua imagem de acordo com a camada de baixo, né? A sua imagem na camada de baixo. Aí você dá transforme, a opacidade volta ao normal. Ctrl Z. Guias, a gente já viu guias. Guias, você pode colocar guias aqui para te ajudar a fazer os seus recortes. Por exemplo, aqui essa guia dos quintos, né? Você pode usar elas para ajudar. Vou deixar nenhuma guia, que eu não quero usar nenhuma. Agora, restringir do pivô e pivô. Aqui são opções que a gente, na verdade, usa com o teclado. Só que você pode fazer elas ficarem permanentes, entre aspas, aqui direto nas opções. Por exemplo, restringir mover. Restringir movimento a ângulo de 45 graus a partir do centro. Então, se eu faço esse movimento livre com a rotação, se eu segurar o Shift, veja que eu estou fazendo transformações a partir de tantos graus. Aí, ó, se eu seguro o Shift, veja ali nas opções de ferramenta. Ele selecionou restringir, mover, redimensionar, rotacionar, inclinar e perspectiva. Ele restringiu todas as ferramentas. Então, basicamente, o Shift, a sua tecla Shift, vai restringir o quê? Vai restringir mover, redimensionar, rotacionar. As ferramentas, você pode selecionar só uma ferramenta aqui nas opções para restringir. Se você segurar o Shift, você restringe todas, mas você pode selecionar individualmente cada uma. E o Ctrl, quando eu aperto o Ctrl, do pivô ali, ó, seleciona tudo, redimensionar, inclinar, perspectiva. Então ele é a mesma coisa do Shift. Você vai fazer a imagem se transformar a partir do pivô segurando o Ctrl. E o que? Redimensionar, inclinar e perspectiva. As três ferramentas que estão dentro da ferramenta unificada. E você pode, lógico, restringir elas individualmente, sem a necessidade de segurar Ctrl para restringir todas. Aí a última opção, pivô. Tem lá, atrair e trancar. O que significa esses dois? Aqui é para quando você quer mexer o pivô. Estou mexendo o meu pivô, você está vendo aqui, estou mexendo ele tranquilamente para todos os lados, para fora da imagem, para dentro da imagem. Se eu acionar atrair, que é também a tecla Shift para o pivô, veja o que acontece quando eu mexo ele para perto de algum canto. O canto puxa ele. Se eu for pro meio da imagem, pro centro, veja, ó, tô indo devagar, de repente puxa. E se eu for pro outro canto, também puxa. Então esse atrair, ele vai puxar o seu ponto pivô quando você estiver mexendo ele, ou pros cantos, ou para o centro absoluto da sua imagem. Então essa opção é boa para quando você está precisando dar uma mexidinha aí no seu pivô e precisa de alguma localização exata, seja nos cantos ou seja no centro. E trancar é um pouco diferente. Veja que mesmo acionando trancar, eu posso mexer o meu pivô. O que acontece com a ferramenta trancar é que o seu ponto pivô, depois que você mexe ele, vai ficar trancado mesmo você fazendo a transformação da sua imagem. Veja que ele não se mexe ali. Vou dar Ctrl Z, voltar o meu pivô para o meio, deixa eu atrair ele para o meio, para você ter uma noção do que eu estou falando. Sem a opção trancar, o pivô acompanha sempre o centro da imagem, veja ali. Então ele está ali bonitinho no centro da nossa imagem, sendo levado para cima para baixo junto com a transformação. Mas se eu acionar trancar, ele fica parado, ele para, você põe ele em algum lugar e ele fica. Se ele estava antes no centro da imagem, ele não fica mais. Então você não modifica mais o lugar do seu pivô, fazendo o redimensionamento da sua imagem. Você pode me questionar, mas se eu mover meu pivô para cá e tal? Veja, ele está acompanhando a imagem. Você deixa o pivô para dentro da sua imagem, ele está ainda acompanhando a imagem conforme você redimensiona, mas acionando
a opção trancar, aí ele fica paradinho ali. Repito, você pode mover ainda com seu mouse o seu pivô, mas ele fica parado quando você tem essa opção trancar acionada e você mexe na transformação da sua imagem. Então, gente, para esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico devendo aquelas duas opções lá que até hoje eu não entendi como é que funciona. Eu preciso que alguém me dê uma luz. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vão gostar dele, que podem aproveitar, que podem aprender a mexer no GIMP. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E aí, quem sabe, o YouTube te avisa que tem vídeo novo aí no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá.